A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Neste momento, passando aqui para poder gravar esse vídeo, nunca mais tinha gravado nenhum vídeo, para poder falar algo de Deus para a sua vida, meu amado irmão. Irmãos, nós estamos vivendo aí tempos difíceis, né? Esse vírus, coronavírus, esse vírus ele tem se alastrado muito em meio a ao mundo, posso dizer assim. E aqui tem piorado. Graças a Deus, na minha família não chegou ainda, na minha família próxima aqui, no qual nós convivemos. Mas, irmãos, às vezes eu fico triste, porque nós vemos pessoas que estão sofrendo, pessoas morrendo por causa desse vírus, coronavírus. E às vezes o que nós podemos fazer é orar a Deus. Nós se prevenimos, usamos a nossa máscara, o álcool em gel, mantemos o distanciamento social. Mas só que nós temos que entender uma coisa. A palavra do Senhor vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Então, o Salmo aqui está falando sobre vigilância, sobre guardamento. E muitos querem depositar uma confiança, muitos querem se refugiar no homem, muitos querem se prevenir da sua maneira. Por mais que nós temos que ter a nossa prevenção, mas nós temos que entender que quando nós se refugiamos em Deus, Deus ele pode nos guardar, nos proteger, a nós, a nossa família. É difícil, meu amado irmão. É difícil você poder escutar alguns depoimentos, pessoas que contraíram esse vírus e muitos deles não sobreviveram. E muitas vezes você não poder fazer nada por essas pessoas, além de orar, além de poder aconselhar outras pessoas a se prevenir, ter a sua prevenção, usando álcool, máscara, mantendo o distanciamento. Irmãos, tem muitas pessoas que culpam muitas coisas, que culpam até mesmo ao próprio Deus. Por que está acontecendo isso? Mas eu não culpo, porque a culpa é nossa. A culpa é do ser humano. Nós podemos entender que lá no início, no tempo de Noé, as pessoas elas não queriam saber de Deus, casavam, havia prostituição, fazia da maneira deles. Eles não ligavam de poder buscar a presença de Deus. Deus então vê um homem justo, acha graça em Noé. E então ele escolhe Noé para poder pregar a palavra, para poder buscar, avisar as pessoas que viriam algo que poderia matar todas aquelas pessoas. Mas o difícil, irmão, é que aquelas pessoas, elas estavam sem Deus, elas não queriam nada com Deus, mas o mais difícil ainda é que aquelas pessoas ouviram a palavra de Deus e não quiseram dar ouvido àquilo que Deus estava falando. Hoje, tem muitas pessoas que não querem nada com Deus, que as pessoas estão distantes de Deus, mas o mais difícil é quando a palavra de Deus é pregada e quando a pessoa não dá ouvido. O difícil é isso, meu amado irmão. Porque a palavra,
ela vem para mim e para você, e nós temos que dar ouvido. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, meu irmão, eu acredito que tudo isso que está acontecendo é consequência de pecado, de desobediência, de pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus e que não querem nada com Deus, pessoas que estão brincando com Deus, pessoas que muitas das vezes sobem em altares, em igreja, mas com a vida totalmente em pecado. Nós temos que entender uma coisa. A palavra de Deus, ela vai dizer que aquele que está sujo, que se suje mais. Mas aquele que está limpo, que procure se limpar mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que estão querendo seguir a sua vida errada, como se estivesse fazendo a coisa certa. Tem muitas pessoas que estão praticando as coisas do mundo, mas quando é no momento de um culto, sobe a um altar na igreja e começa a falar de Deus, começa a pregar uma palavra que não está vivendo, começa a louvar um louvor no qual as pessoas não sentem nada, porque o louvor não vem do seu interior, do seu íntimo, porque está com a vida totalmente distanciada de Deus. O altar está totalmente quebrado. Mas só que Elias falou para aquelas pessoas: o momento é esse. Agora vocês vão ter que escolher. Se Deus é Deus, ou se Deus não é Deus, ou se Baal é Deus. Então nós estamos vivendo num momento em que nós temos que escolher, meu amado irmão. Nós não podemos estar em dois pensamentos. Nós não podemos estar cocheando em dois caminhos, tendo duas personalidades, tendo um momento distante de Deus e depois nós estarmos na presença, pensando que estamos na presença de Deus como se nada tivesse acontecido. Nós temos que ter o nosso altar restaurado. O altar é o nosso coração na presença do Senhor Jesus. Nós temos que consertar o nosso altar. Deus, ele derramou fogo do céu para que todos ali, por intermédio do profeta Elias, pudessem entender que somente Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele vai derramar fogo sobre a sua vida, sobre o seu altar. Mas primeiro você tem que consertar o seu altar na presença de Deus. Aquilo que você está te distanciando de Deus, que você tire isso que está te distanciando de Deus e coloque aquilo que vai te aproximar de Deus. Não queira viver em duas personalidades, achando que muitas das vezes você, no momento de culto, você está com a vida santificada a Deus, mas quando você sai do culto, você pratica as coisas que desagradam a Deus. Procure consertar o seu altar. Procure buscar cada vez mais algo que vai te aproximar de Deus. E você vai ver que Deus irá te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Triste é daqueles que ouvem a palavra que é pregada, daqueles que escutam a palavra de Deus sendo pronunciada, mas não ouvem, mas não escutam. Nós temos que não apenas ouvir e guardar, mas praticar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e vamos continuar sempre de mãos dadas, orando um pelos outros, para que nós venhamos sair dessa e que esse coronavírus possa ser queimado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe.